Bom dia, irmãos. Todos são bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. E esse é um tempo especial para nós, né? É um tempo quando a gente pode louvar a Deus e estudar a sua palavra. Felizes são aqueles que sabem aproveitar as chances e as oportunidades que Deus nos dá. E nesta noite Deus nos dá mais esta oportunidade, aliás, nesta manhã. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, que nesta manhã sejamos todos sustentados por Ti e que a graça do Senhor venha ao nosso coração. Recebe o nosso louvor e aceita, Senhor, as nossas vidas próximos a Ti, porque queremos aprender aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria começar cantando um cântico que diz assim, um cântico infantil. Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom pra mim. Ele voltará, aleluia, Ele voltará, aleluia, Ele voltará pra mim. Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom, aleluia, Deus é tão bom pra mim. Ele voltará, aleluia, Ele voltará, aleluia, Ele voltará pra mim. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro a Deus, o seu gozo inunda o meu ser. Quando eu adoro a Deus, Ele veio em minha vida em dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Podes adorar a Deus. Podes adorar a Deus. Basta invocar seu nome. Podes adorar a Deus, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Nosso Deus merece engrandecimento do seu nome. Nós reconhecemos que é por Deus e para Ele a nossa vida. É por Deus que chegamos aqui e é para Ele a nossa vida. Você pode louvar o Senhor com seu coração? Louvado seja Deus, né? Vontade da gente é de continuar cantando. Aliás, eu sou suspeito nesse sentido, os irmãos já sabem. Mas enfim, nós vamos agora para o nosso estudo. É um estudo objetivo, bastante, vamos dizer assim, prático. E nós esperamos que ele faça diferença na sua vida e na vida das nossas famílias. A partir de hoje, nós vamos, nos nossos estudos da Escola Bíblica, falar como podemos salvar o nosso próximo. Essa é a nossa missão enquanto igreja, e essa é a nossa missão enquanto filhos de Deus que foram salvos para salvar. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, que esse estudo seja muito elucidativo, que ele nos dê visão perfeita dos teus propósitos e dos conceitos que envolvem, ó Deus, este nosso ministério. Nós não somos
ó Deus, outra coisa, senão teus instrumentos nas tuas mãos e queremos honrar o teu nome em tudo que viermos a fazer. Ajuda-nos a calçarmos nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Ajuda-nos, Deus, a fazermos o teu reino crescer neste mundo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom estudo, irmãos. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Nosso estudo desta manhã, nele nós vamos tratar a respeito do grande desafio que nós temos em nossas vidas enquanto cristãos, que tem a ver com a sabedoria que carecemos ter para chegar ao coração de uma pessoa e ajudá-la a entender o caminho da salvação. Então, o nosso tema de nossos estudos da Escola Bíblica nesses próximos domingos, especialmente este mês, será sobre a arte de salvar o próximo. Nosso texto básico desta manhã é Lucas 23, versículos 32, 33 e depois 39 a 43. Vamos à leitura? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículos 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve grande trevas sobre toda a terra e até a hora nona. Pois bem, irmãos, uma das declarações mais enigmáticas de Jesus se encontra em João 3,8, que diz: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. O que esse texto nos mostra é uma grande verdade, uma verdade que nós precisamos saber, à luz das próprias revelações bíblicas, compreender. Esta palavra de Jesus foi dita a Nicodemos, que desejava entender a salvação. E Jesus então disse a ele que ele precisava nascer de novo. Quando, porém, Nicodemos demonstrou não entender as palavras de Jesus e tentando entendê-las de forma racional e não espiritual, Jesus então lhe explicou: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. De fato, a salvação de alguém é uma experiência além da razão. E era o que Jesus dizia para Nicodemos naquele dia. É impressionante quando olhamos para a história de salvação já experimentada por aqueles que creram no Senhor Jesus, nós vamos descobrir que a experiência é uma experiência tremenda, marcante, mas difícil de explicar apenas com a razão. A salvação é, sem dúvida alguma, um grande mistério, a forma e a maneira como, na verdade, acontece. No estudo de hoje, faremos algumas análises importantes
E nós desejamos que, através dessas análises, nós possamos nos aproximar um pouquinho mais do entendimento de como as coisas acontecem no coração de uma pessoa que aceita Jesus. O que nós precisamos saber a respeito da salvação para nós continuarmos insistindo com as pessoas para que creiam em Jesus? Existem duas análises importantes que nós podemos fazer em torno do texto que nós acabamos de ler, que conta a história de Jesus ao lado dos dois ladrões que com ele foram também crucificados. Em cima desse texto, nós podemos descobrir verdades importantíssimas. E eu quero então chamar a sua atenção para essas verdades. A primeira delas, a salvação precisa ser entendida e vista como uma grande oportunidade. Como oportunidade, nós vamos notar que o texto nos permite fazer algumas afirmações. A primeira é que é uma chance oferecida a todos igualmente. Se notaram na leitura, dois eram os ladrões que estavam ali ao lado de Jesus. Ambos tiveram a mesma oportunidade de estarem junto dele naquele momento fatídico e difícil. Agora note que a postura assumida entre os dois ladrões foi uma postura bastante antagônica. Mas note, observe, que a chance foi oferecida igualmente aos dois. Vamos descobrir ainda, dentro desta noção de que a salvação precisa ser entendida como uma oportunidade, que ela é uma chance usufruível somente pelos que a percebem. A salvação, assim como algumas experiências que nós naturalmente prosseguimos vivendo em nossa existência, é algo que precisamos saber aproveitar em termos de oportunidade. É uma chance que a pessoa só conseguirá usufruir se conseguir perceber e entender a oportunidade. Um dos ladrões estava ali crucificado com o Senhor Jesus. Ele percebeu. E naquele momento, quando ele está junto de Jesus, percebendo a injustiça que foi feita contra ele, ele então nota na pessoa de Jesus algo fenomenal e diferente. E por isso ele pede que Jesus se lembre dele quando estivesse então no seu reino. Nós vamos observar, e eu enfatizo isso mais uma vez, que essa chance o outro também teve de perceber, mas somente um conseguiu vê-la. É uma chance disponível apenas nesta vida. A palavra de Deus é clara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A salvação é uma chance que está disponibilizada aos homens, mas existe um tempo que o homem pode absorvê-la, recebê-la. E ela está limitada, está disponível apenas nesta vida. Uma vez a pessoa morrendo, não terá mais chance de ser salvo, se ele não for salvo antes da sua morte física. Como oportunidade, nós vamos notar que ela é uma chance criada que Deus tem todo o prazer de oferecer. E esta semana eu lia um texto que ficou muito forte em meu coração este conceito. O ímpio, mesmo vivendo de forma distante, ignorante a pessoa de Deus, se no momento
da sua oportunidade, ele souber abraçá-la, ele poderá ser salvo e estará livre da sua condenação, independentemente de todos os atos de injustiça que tenha praticado ao longo de toda a sua vida. E esta é uma chance que Deus cria para poder oferecer ao homem. Deus tem prazer de dar vida. Deus não sente prazer em condenar alguém. E esta verdade precisa ficar muito bem evidenciada às pessoas, para que elas tenham a chance de aceitarem Jesus de forma voluntária. É uma chance que se evidencia mais forte numa circunstância que Deus cria. A Bíblia é muito clara ao deixar nos perceber que Deus sempre veio e vem na direção do homem. O Senhor está interessado em alcançar o coração do homem. Todo o esforço que nós vemos na obra vicária de nosso Senhor Jesus não foi outra coisa, senão o Deus eterno descendo até nós para nos oferecer a chance da salvação. E Deus sempre criará uma circunstância para que o homem conheça e tenha a oportunidade de ser salvo. Jesus, ele acorda o ser humano e abre-lhe os olhos para que ele seja salvo. A todos os homens é dada a chance de se salvar. E muitas são as oportunidades que Deus proporciona para que as pessoas possam se decidir. Existe uma história muito interessante que eu tive acesso a ela, eu quero dividir com vocês. Essa história tem como título O Tempo de Deus. Conta-se que um excelente nadador tinha o costume de correr até as águas e de molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho que ele fizesse. Uma pessoa intrigada com aquele comportamento lhe perguntou qual a razão daquele hábito, molhar os pés ou a ponta dos pés antes de mergulhar. O nadador sorriu e respondeu: há alguns anos eu era um professor de natação. Eu os ensinava a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite eu não conseguia dormir e fui até a piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua brilhava através do teto de vidro do clube. Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra na parede da frente, com os braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando minha imagem. Nesse momento pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar pelo seu precioso sangue. Naquele momento, as palavras daquele ensinamento me vieram à mente e me fizeram recordar do que eu havia aprendido sobre a morte de Jesus. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, com os braços estendidos, mas finalmente desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso do fundo da piscina. Haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Tremi todo e senti um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, seria meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus que ajoelhei na beira da piscina e confessei os meus pecados e lhe entreguei a minha vida, consciente de que foi exatamente em uma cruz que Jesus morreu para me salvar. Naquela noite eu fui salvo 2 vezes e para nunca mais me esquecer, sempre que vou até a piscina molho o dedão do pé antes.
Deus tem um plano na vida de cada um de nós e não adianta querermos apressar ou retardar as coisas, pois tudo acontecerá no seu devido tempo e esse tempo é o tempo dele e não o nosso. Deus com certeza tem planos específicos para a vida de cada um. Não é sem razão que o seu chamado é direcionado à pessoa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A salvação é pessoal e a oportunidade que é dada para a salvação, ela com certeza alcança o indivíduo, ela atinge o indivíduo. Pois bem, irmãos, a segunda análise que o texto nos permite fazer e concluir é que a salvação precisa ser entendida como uma conquista. E como conquista, o texto nos permite chegar a algumas conclusões valiosas. Primeiro, é uma experiência que se condiciona à visão que se tem de Jesus. Ninguém chegará à salvação que precisa para a sua vida se não conseguir olhar para a pessoa de Jesus e entendê-lo em toda a sua essência, na essência que ele permite que nós o compreendamos e o absorvamos. A experiência de enxergar Jesus com o coração é uma experiência que nos move, acima de tudo, à fé. Nós precisamos notar que ver Jesus, enxergar Jesus e entender quem ele é, tem a ver com essa conquista. É uma conquista, é um bem que nós alcançamos. Os dois ladrões ali na cruz, apenas um conseguiu ter uma visão correta sobre a pessoa de Jesus. A forma como aquele que foi salvo enxergou Jesus foi como o Salvador, aquele que era inocente e que estava sendo condenado de forma injusta. O outro olhava para Jesus como um homem comum e duvidava da sua autoridade. Por isso o questionava e zombava dele. Se tu és mesmo o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. A visão que se tem da pessoa de Jesus é muito importante para a conquista da salvação. O ladrão que foi salvo conseguiu perceber que aquele homem que estava ali do seu lado não era qualquer homem, mas era o Filho de Deus. Por isso pediu misericórdia, porque sabia que a grandeza daquele homem não podia ser detida naquela cruz. E por isso pediu misericórdia. Vamos descobrir também que a salvação como conquista é uma experiência que depende de confissão e arrependimento. Se todos notam, o primeiro ladrão que foi salvo, ele se arrependeu. Ele entendeu que era pecador. Por isso ele repreende o companheiro de dor naquele momento e lhe diz: você não teme estando sob igual juízo? Nós fizemos o que era errado, mas este o que fez. Nós sabemos que a experiência da salvação depende de confissão e arrependimento, porque sem confissão e arrependimento, uma pessoa, uma vida, não pode ser alcançada. Como conquista, é bom notarmos também que é uma experiência que se condiciona à vontade humana. Isso é fato. Quantos nós conhecemos que não puderam ser ajudados porque simplesmente não deram espaço para serem ajudados? A experiência da salvação, como conquista, todos precisam entender, se condiciona à vontade humana. Deus não obriga ninguém a ir para o céu,
Ele oferece a salvação, mas é importante que nós a aceitemos. Aceitemos a proposta e aproveitemos a oportunidade. Os dois ladrões tiveram a mesma oportunidade, mas a vontade de um, note, foi contrária à oportunidade que Jesus dava. Por isso, ele não se submeteu e não se humilhou e não pediu misericórdia naquele momento. A salvação como conquista é uma experiência que requer humildade, renúncia e entrega da vida para Jesus. O primeiro ladrão, ele humildemente pediu misericórdia e colocou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus naquele momento. E a palavra de Jesus a ele foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós vamos descobrir que, como conquista, a salvação é uma experiência pessoal. Ninguém pode assumir este ônus e este bônus por você ou por quem quer que seja. A salvação é como um presente que tem endereço, que tem identidade. Ninguém está autorizado a pegar no seu lugar. Somente você pode pegá-la. É uma experiência que só Jesus pode garantir. Ninguém mais. A palavra do Senhor diz que só existe um Salvador. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma experiência cujos benefícios são instantâneos. Se os irmãos notam, se todos notam, tão logo aquele primeiro ladrão pediu que fosse lembrado por Jesus, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O desafio que nós temos hoje é o de crermos em Jesus e usufruirmos de todos os seus benefícios. Qualquer pessoa pode conquistar a salvação em Jesus, mas como nós observamos, é preciso se arrepender, é preciso confessar e se converter ao Senhor Jesus. Quem se converte ao Senhor Jesus, quem se arrepende, confessa e se volta para Jesus, recebe os benefícios instantâneos da salvação, como a segurança, como a presença de Deus em sua vida, a unção do Espírito Santo. O Salmo 34, versículo 8 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. A todos Deus tem dado a chance de alcançar a salvação, mas esta só pode ser garantida aos que, arrependidos, entregam suas vidas para Jesus. Você e eu somos responsáveis por ajudar outras pessoas a conhecerem Jesus e ficarem diante da oportunidade da salvação. Mas é muito importante que nós saibamos explicar para as pessoas que a salvação é uma oportunidade. E como oportunidade, todos devem saber usufruí-la. Mas precisamos notar, igualmente na base desse texto, que ela é uma conquista. Jesus não força ninguém a aceitá-lo. Ninguém será salvo se não demonstrar também vontade e aceitação da proposta divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é oferecida a todos os homens, mas somente aqueles que se abrem para recebê-la, aproveitando a oportunidade e conquistá-la, é que receberão a salvação. Que Deus nos abençoe e que Ele nos instrua nesta tarefa, nesta missão de levar a salvação àqueles que precisam. Paz sobre todos nós. Amém.